Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Nós vamos começar com o conteúdo A Matéria se Transforma, a página 136 do seu livro de ciências, tá? Então aqui vocês estão observando, né, um caldeirão com água quente, tudo. Então nós vamos falar, né, conhecer mais um pouco sobre os estados físicos da água, certo? Então vamos lá. Olha só, pessoal, na primeira página nós temos assim: a água e seus estados físicos. Você conhece o processo de transformação pela qual a água está passando? Então, lá na página inicial, né, na abertura, vocês viram que tem a água, o caldeirão, né, e o fogo embaixo. Então, o que é que vai acontecer? A água ela vai evaporar com a quentura, né, do fogo, certo? Então, vocês podem observar também que a água ela passa não só por essa transformação quando se vai, né, para esse estado, né? Então aqui você pode observar na imagem de abertura do capítulo, né? Ela passa por uma transformação. Você sabe qual é a relação da evaporação da água com a formação de chuvas? Na imagem da abertura, a água está sofrendo um processo de transformação, chamado de vaporização. Esse processo ocorre por causa do aumento da temperatura da água. Essa característica da água de se transformar em vapor é muito importante para a formação de chuvas. A chuva, a neblina e o granizo e a neve são fenômenos naturais. Além disso, há algo em comum entre eles. Você sabia? Vamos saber. Esses fenômenos naturais têm em comum a água e acontece devido à mudança na temperatura. São essas mudanças que fazem chover, né? Então, essas mudanças fazem chover, cair granizo, secar as poças de água e a roupa no varal, até mesmo formar o gelo nos picos das montanhas muito altas. Você já observou que depois da chuva, geralmente o céu volta a ficar azul e o sol pode até aparecer novamente? O que isso indica? Que a nuvem formada por gotículas de água se desfez em forma de chuva, né? Então aí vocês podem observar as imagens, né, que tem aí no caso, né? Então, às vezes com a chuva caem pedras de gelo, que são chamadas de granizo, né? Esse fenômeno também depende das baixas temperaturas dentro da nuvem, né? Então, quando faz muito frio, também pode gear. Isso acontece quando a água que está no ar congela sobre a vegetação ou sobre uma superfície, deixando-a coberta por cristais de gelo, né? Olha só, né? Então aí nós temos o granizo embaixo, né? São pequenas partículas de gelo em forma, né, que em uma nuvem ou absorve, né, na umidade, são aumentadas de tamanho, né? Então vejam aí, certo? Vamos lá. E aqui, gente, nós temos uma atividade, né, falando aqui sobre os estados físicos da água. Então, o primeiro, né, é o cubo de gelo, né, no caso ele é o sólido, né, a água sólida. Nós temos a letra C, né, que é no estado gasoso, né, e nós temos a letra A, que é no estado líquido. Pronto. Aqui ele está mostrando, dando um exemplo, né? Quando o que acontece, o gelo, né? Quando o gelo derrete, que ele vira o líquido, né? E depois ele vai o vapor, né? Que ele é o gasoso, tá? Então aqui tem também como ela está na função, né? Na fusão, vaporização, né?
Aqui também está na solidificação e está na condensação. Então, aqui os estados, né, físicos da água, certo? Vamos lá, passando a página. Nessa página, ele dá um exemplo, né, na passagem do estado gasoso, né, como acontece. Lembra na abertura da nossa explicação, né, do nosso capítulo? Pronto, é a água, né, tá aí no caso gasosa, porque o fogo, né, está queimando, né, lógico, né, queimando, mas aí o vapor da água vai sumindo, então ela vai o quê? Né, na vaporização, então ela vai virando gasosa, tá? E na letra B nós temos aí, né, embaixo a forma líquida, né, que é justamente a água na forma líquida do estado físico, na transformação que está passando aí, né? E aqui nós temos, né, será todo gelo a Antártica pode derreter? Será que todo gelo que tem na Antártica pode derreter? Então aí falando, é para saber mais, né? Então vocês vão ler, olhar direitinho esse conteúdo direitinho, tá? Então aqui embaixo tem o seguinte: além da água, outras substâncias podem sofrer mudanças de estados físicos. É possível observar essas mudanças em situações do cotidiano, por exemplo, o sorvete derretendo, a fusão, um suco colocado no congelador, ele vira solidificação, né? Ele fica sólido, né? A água de uma panela, né, que está na panela, uma sopa fervendo, se transforma em vapor, vaporização, e entre outros exemplos, né, que a tia tinha explicado, aqui a tia está lendo, tá? Aqui nós temos uma atividade, né, essa atividade que vocês irão fazer, já tem aí também a resposta, tá? Então, aqui nós temos, né, na página, na página 143, vocês irão resolver, já está marcado, e na página seguinte tem as respostas, olha só. A primeira, o gelo em estado sólido da água e se forma quando a temperatura diminui, né? B, a água se transforma em vapor quando a temperatura aumenta. C, o vapor da água é o estado gasoso o vapor da água é o estado gasoso da água, tá? Quando ele está na quentura, né? Como eu falei. Quando a água congela, o processo é chamado de solidificação. A segunda questão está no livro, na letra A, e a letra B também está no livro, que é marcar. A terceira, água na forma líquida, rio, e na forma gasosa, vapor de água, subindo da água líquida, né? Então, tá perguntando aí o que é que acontece nessa imagem, na 3, para vocês observarem, e tá aí a resposta, tá? Aqui é uma situação, tanto na primeira quanto na segunda, aí tem a resposta, tem uma possibilidade de você fazer, mas se você quiser fazer do seu jeito, da maneira que esteja correta, tá certo também, tá? Eu só dei uma noção, tá? Um norte para vocês, tá certo? Aqui também nós temos as tarefas também, mas essa tarefa já é do FA, tá? Que nós temos a ficha de atividade, nós temos lá no final de cada atividade tem a ficha de atividade, no caso, na página 77, que é o anterior, que é a imagem que eu mostrei, vocês vão explicar. Essa aí, ela está na página, né, continuando na página 77, que é para você completar. Aqui, essa página 78 do FA, tá, da ficha de atividade. Ainda continuando na página 78, porque é a letra A, a letra B e a letra C. E aqui nós finalizamos, né, esse conteúdo de hoje, tá? Nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, tá? Nós vamos falar mais um pouco sobre a matéria, né, estado físico da água. Na próxima aula também nós já vamos entrar no conteúdo novo também, né, a gente vai terminar a falar sobre esse assunto e depois nós vamos entrar no capítulo 2, né, mas o capítulo 2 é mais para frente um pouquinho, certo? Então, sejam bem-vindos, eu deixei uma mensagem para vocês, sejam bem-vindos
ao melhor local para conhecer, aprender e ser feliz. Alunos, esta é a nossa casa, quer dizer, a escola, né? Quando a gente se sente bem, a gente se sente seguro, né? Então a gente é a nossa casa, tá bom? É a casa de vocês, tá certo? Então se sintam bem, né? Se cuidem, fiquem com Deus, né? E beijos, até a próxima aula. Beijo da Tia Cris. Tchau.